Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre Campeonato Espanhol nesta sexta-feira. Começa a La Liga da temporada 25-26 e a grande pergunta que a gente faz todo início de temporada de La Liga é: quem será a equipe capaz de tirar o título de Real Madrid e Barcelona? E o vídeo de hoje é sobre isso e também vou trazer aqui os meus palpites de quem pode brigar pelo quê dentro do Campeonato Espanhol 2025-2026. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, sempre comentários de vocês por aqui. Bom, a verdade é que nas últimas 21 temporadas de La Liga, apenas 3 clubes foram campeões. Em 12 ocasiões, o Barcelona, atual campeão, em 7 ocasiões, o Real Madrid e em 2 ocasiões, o Atlético de Madrid. Portanto, o Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone foi a única equipe nos últimos 21 anos capaz de, em 2 ocasiões, tirar o título de Real Madrid e Barcelona, que são os dois competidores meio que naturais já pela briga do título do Campeonato Espanhol. Porque se a gente voltar 41 anos no tempo, a gente vai ver que Real Madrid e Barcelona realmente são os que estão ali, são os dois que estão sempre ali. E além do Atlético, apenas outras 2 equipes conseguiram ser campeões espanhóis, o Valência e o Super Deportivo lá do início dos anos 2000. Então, nos últimos 45 anos, tirando Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, só 2 equipes conseguiram ser campeões espanhóis. Pra gente ver outros times sendo campeões espanhóis, a gente tem que voltar no tempo até 1984, que ali a gente teve 4 temporadas consecutivas nas quais nem Real Madrid nem Barcelona conquistaram títulos. Ficaram 2 títulos com a Real Sociedad e 2 títulos com o Athletic Club de Bilbao. Os 2 times do norte da Espanha, do País Basco, que costumam ser fortes, ou pelo menos costumavam naquela época ser muito fortes. No futebol de hoje a situação é um pouco mais difícil. E a realidade é que para essa nova temporada, 2025-2026, a única equipe que continua podendo fazer frente a Real Madrid e Barcelona é o Atlético de Madrid, que na temporada passada já foi o clube espanhol que mais gastou em investimentos, em novas contratações, então 188 milhões de euros, e nessa janela de transferências da metade do ano, do verão europeu, o Atlético é nesse momento o clube que mais gastou também, mais de 170 milhões de euros em 7 contratações. É um Atlético de Madrid que está mudando praticamente todas as peças, é um time que está contratando jogadores com características diferentes. O Atlético de Madrid quer ser mais propositivo, quer ser mais criativo, quer ter mais qualidade com a bola no pé e por isso fez várias contratações. O Atlético, a verdade, que está podendo contratar porque vendeu. A maior venda do Atlético de Madrid nessa janela de transferências foi o Samuel Lino, que foi para o Flamengo, e o Atlético contratou 7 jogadores depois da saída de vários jogadores, Rodrigo de Paul, Correa, enfim, o Atlético fez uma mudança bastante grande no elenco, já está passando nos últimos tempos por essa transição e agora o Simeone ganha um elenco com jogadores de mais qualidade. O Alex Baena foi a contratação mais cara que veio do Villarreal, o Atlético de Madrid contratou o Johnny Cardoso junto ao Betis, contratou o Almada, que é um jogador com características diferentes, foi se reforçando em diferentes posições do campo e é um Atlético de Madrid que vai ter outros perfis de jogadores e vamos ver o que o Simeone vai ser capaz de fazer com eles. A verdade é que se a gente só olhar Real, Barça e Atlético, nas últimas 2 janelas de transferências do verão europeu, ou seja, na metade do ano, o clube que mais gastou entre os 3 foi o Atlético de Madrid, na casa dos 360 milhões de euros para reforçar o seu elenco e passar de verdade nessa temporada a brigar por títulos, portanto, a brigar com o Real Madrid e Barcelona por esse campeonato espanhol. O Barça entra de novo como favorito para conquistar a La Liga, apesar de eu estar vendo que as odds para conquista de títulos são mais elevadas para o Real Madrid, são menores, digamos, para o Real Madrid que para o Barcelona, mas na minha opinião o Barça entra como favorito, como o principal candidato a conquistar o título. Pelo que a gente viu na temporada passada e por ter se reforçado na linha defensiva, ou seja, com o goleiro, e também no ataque, e o Real Madrid ainda é uma dúvida, um novo Real Madrid com um novo treinador, com novas ideias e com novos jogadores. Depois do Atlético, o Real Madrid é o segundo que mais gastou nessa
nessa janela de transferências no futebol espanhol, mais de quase 170 milhões de euros, por assim dizer, mais de 160 milhões de euros na contratação de jogadores que já chegaram e já foram para o time titular. Mas ainda é um novo trabalho, é o início de uma nova coisa que o Xabi Alonso está querendo fazer. Então, o Barça é favorito, o Real Madrid deve estar na disputa e o Atlético de Madrid investiu forte. Para mim, esses três vão de novo brigar pelo título. A partir daí, a gente tem uma briga por competições europeias. Atlético de Bilbao e Villarreal na temporada passada conquistaram as vagas para a Liga dos Campeões e eu acho que eles entram de novo nessa temporada. Vamos ver o quanto a Champions vai pesar para eles, porque é diferente uma temporada competir na Europa e não competir, vamos ver o quanto vai pesar. O Atlético de Bilbao conseguiu manter o Nico Williams, trouxe algumas peças importantes, ainda está querendo se reforçar, é um time que costuma se defender muito bem e a partir disso consegue competir bem dentro das competições, vamos ver como é que vai ser na Champions, mas é um time que vai entrar para tentar, nessa temporada, voltar a jogar a Liga dos Campeões na temporada seguinte, e o Villarreal, que é um time que perdeu o Alex Baena, que era talvez o seu principal jogador, e que sempre é uma incógnita com o Marcelino, porque é um técnico que costuma fazer bons trabalhos, mas que às vezes enfrenta irregularidades dentro do seu próprio trabalho. O Villarreal tem um grande problema, que é um time que sofre muitos gols. É verdade que marca muitos e por isso conseguiu a classificação para a Champions na temporada passada, mas precisa deixar de sofrer tantos gols, porque senão não vai conseguir competir nessa temporada. Mas para mim são os dois que, talvez junto com alguns outros, possam estar na briga de novo por competições europeias. Eu boto o Atlético Clube de Bilbao, coloco nessa briga o Villarreal, e aí falar em título é outra coisa, mas pode ser que os dois apareçam por ali também, e coloco também nessa briga o Betis e o Sevilha. São as duas equipes que classificaram na última temporada para a Europa League. O Betis perdeu muitos jogadores, mas está se reforçando bem, está tentando ainda fazer contratações de mais jogadores, ou seja, ainda quer se reforçar mais. É um dos que mais gastou também nessa janela de transferências. É verdade que num legal bem abaixo de Atlético de Madrid e Real Madrid. E o Celta de Vigo, que tem um trabalho muito bom com o Giraldez, que é o atual técnico, que conseguiu efetivar a compra do Borja Iglesias junto justamente ao Betis, que é um time que joga um futebol atrativo, bastante ofensivo, mas que também precisa se reforçar defensivamente para poder competir melhor. Mas para mim são duas equipes que vão estar ali tentando arranhar alguma coisa na Champions, nós vamos brigar, eu acho que por competições europeias. Num segundo escalão dentro disso, eu acho que dá para botar a Real Sociedad, que trocou de treinador, o Imadou saiu, assumiu o Sérgio, que é um técnico da base. É um time que perdeu muitas peças, mas costuma ter uma categoria de base forte para conseguir repor essas peças. Tem uma característica de jogo já muito implementada e tem uma linha continuista. Vamos ver se a troca de técnico dá uma mexida, porque a última temporada não foi boa da Real Sociedad. Tem o Girona, que é verdade que na temporada anterior fez uma grandíssima temporada passada pesou muito a Liga dos Campeões estar disputando a Champions para o Girona, mas tem um técnico muito bom e tá tentando se reforçar e trazer peças com características para o estilo de jogo do Mitchell, que pode fazer com que o Girona volte a competir por competições europeias. Nesse segundo degrau, onde eu coloco Real Sociedad e Girona, eu também coloco o Osasuna, que também é um início de um novo projeto, mas é um time que costuma se defender muito bem, o que faz com que possa competir dentro de universos dentro do Campeonato Espanhol para estar nas competições europeias. E coloco também ali o Valência, que é verdade que na temporada anterior sofreu para não cair, começou mal a temporada passada, mas terminou ela bem. Tem peças interessantes, está trazendo alguns jogadores, ainda não tem um elenco muito competitivo, mas é um trabalho que pode vir a crescer nessa temporada, vamos ver. O Rayo Vallecano, que conquistou vaga para a Conference League e vai jogar a Conference, vamos ver o quanto a Conference vai pesar para o Rayo Vallecano, porque é um time de um bairro aqui de Madrid, que é um time que costuma ser muito competitivo, é muito difícil jogar no estádio do Rayo Vallecano, mas tem dificuldade, teve na temporada passada, para aguentar os resultados. Consegue, às vezes, sair na frente, mas não consegue manter a vitória. Então, vamos ver como é que o Rayo vai conseguir se comportar nessa temporada, mas eu acho que se conseguir repetir a temporada passada, pode até brigar por algo mais dentro, não só de Conference, mas talvez Europa League. Eu acho que esse é um universo de título e competir por competições europeias
Talvez dá pra botar o Mallorca ali, porque o técnico é muito bom, eu gosto muito do trabalho do Jagoba, mas tá trocando muitos jogadores, a gente ainda não sabe exatamente que Mallorca a gente vai ver, talvez possa vir a brigar. E depois, uma galera que vai brigar pra não cair. O Elche, o Levante e o Oviedo vêm da segunda divisão. O Oviedo talvez seja o grande atrativo dessa La Liga, porque é um time que há muito tempo não jogava a primeira divisão. Vai ter o Santi Cazorla, que é essa bandeira do Oviedo. Contratou o Salomão Rondon, que tá voltando pro futebol espanhol, então são dois veteranos aí que podem mexer bastante com, principalmente o lado midiático do Oviedo, mas vamos ver o que o time vai ser capaz de entregar. E aí, Alavés, Espanhol, o Retafe, que tá com muita dificuldade de inscrever jogadores, vão estar ali meio de tabela e brigando para não cair. E o time que de momento mais me assusta, digamos assim, é o Sevilha. Sevilha está com muitos problemas financeiros para conseguir inscrever os seus jogadores. É preciso fazer uma mudança muito grande no elenco. O Sevilha terminou a 1 ponto da zona de rebaixamento na temporada passada. Brigou até a última rodada para não cair. Na temporada anterior, a mesma coisa. O Sevilha não estava conseguindo voltar a ser um time competitivo. E falar que o Sevilha está nessa situação é realmente muito complicado, porque a gente viu um Sevilha incrível, né? O Sevilha brigando por coisa grande, sendo o maior vencedor da Europa League, estando sempre em competições europeias, e a situação do Sevilha é outra. Então vamos ver o que o Sevilha vai conseguir fazer, porque nesse momento a gente não sabe nem muito bem que time que o Sevilha tem para poder competir nessa temporada, mas se as coisas não melhorarem muito, vai estar de novo aí vivendo uma temporada dramática para um dos times mais tradicionais do futebol espanhol. Uma temporada em que não se imaginam grandes novidades, que Real Madrid e Barcelona partem de novo como favorito para a conquista do título, que o Atlético de Madrid entra aí como esse outsider, que a gente tem Atlético de Bilbao e Villarreal como esses dois times que vão estar na Champions, vamos ver quanto vão pesar, e o Real Betis, a Real Sociedad, o Celta de Vigo tentando aparecer aí por fora, e vamos ver como vai ser essa La Liga de 2025-2026. Na temporada passada a La Liga conseguiu 5 vagas para Champions, por isso que a gente tem Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao e Villarreal, e vamos ver se para essa próxima temporada o desempenho dos clubes espanhóis nas competições europeias vai bem para eles poderem repetir os 5, mas serão 2 na Europa League, Betis e Celta, mais o Rayo Vallecano na Conference League. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários de vocês sempre por aqui.